Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Esta é a 15ª semana. São 15 semanas que eu tenho falado sobre este assunto. Para aqueles que ainda não sabem, com a ajuda de vários irmãos aqui, com o André, a Luciana, eu coloquei no site da igreja um primeiro livro lá, um e-book, que você pode baixar para ler no seu smartphone, o tablet, no Kindle, ou então colocar no seu computador e imprimir em PDF. Você pode baixar gratuitamente. Chama-se A Mensagem da Cruz. O próximo possivelmente será as lições da queda de Pedro. E a gente está trabalhando também no trabalho do livro do Apocalipse, mas aí terão que ser 2 ou 3 volumes, porque é um material muito extenso. Será um comentário de todo aquele livro, de maneira prática, que vocês poderão entender. Tá bom? E tudo de graça. Ok? Então, qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Nesta noite, que eu ame a Jesus e obedeça aos seus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 15, está escrito o seguinte: Jesus continuou. Leiam comigo. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. O que ele disse? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. A vontade de Deus, ela vai além de crermos que do seu poder nós podemos receber curas, milagres, prosperidade financeira e soluções de problemas. Isso é verdade? Claro que é. Deus pode fazer isso? Pode, Ele é Deus. Mas a vontade de Deus vai além disso. Vai muito mais além disso. Porque é o que nós temos aprendido hoje em dia, quando você liga um programa de televisão, o que eles falam? Que você não vai ter problemas, que você sempre vai ter emprego, que você sempre vai ter dinheiro, que se você andar com Deus, você... Mas às vezes, eu tenho sido honesto com vocês. Deus permite que você passe por situações, porque Ele quer arrumar você primeiro. Porque se você continuar vivendo nessa instabilidade mental, emocional,
essa instabilidade psicológica. Você pode gerar um paliativo na sua vida. Você pensa que está tudo bem e não está. E então agora você tenta consertar a situação por outros meios, fugindo da sua família, fugindo do ambiente, procurando outros lugares, onde você pensa que vai ser mais feliz, mas você não vai ser feliz em lugar nenhum, se você não aprender a andar com Deus. Não vai. Porque você pode estar aqui em Miami, em Berlim, Munique, em Paris, em Londres, seja lá em Roma, onde você quiser. Você pensa que vai ser feliz. Quando Deus te deu esta igreja, Ele te deu uma família espiritual. E então, o que acontece? Deus te deu esse lugar para você aprender. Preste atenção no que eu estou falando. Não desvie sua atenção neste instante, porque é muito importante. Deus te deu esta família para você aprender. Deus colocou a minha vida na sua vida para te ensinar, para compartilhar. Não que eu seja um professor da Bíblia. Quem é professor de Bíblia? Eu afundo meu nariz aqui e penso que aprendi alguma coisa, mas quando eu olho a quantidade de páginas que tem aqui, as histórias, eu cada dia estou aprendendo mais. Mas enfim, eu me proponho a compartilhar com vocês a mente e os caminhos de Deus. Aí você diz, bom, para resolver minha vida eu vou resolver em tal lugar. Você pode até ir, Deus não vai matar você, mas você não vai ser feliz, porque você está interrompendo um plano de Deus na sua vida. Deus está querendo que você cresça, que você entenda, que você aprenda a enfrentar as situações, que você amadureça. Que você se torne uma pessoa saudável, tanto psicológica como espiritualmente. Mas às vezes, nós somos muito infantis, sonhadores demais, imaginamos, distorcemos a vida, escolhemos caminhos que parecem que nos darão vida, e esquecemos do que Deus nos diz. Há caminhos que para o homem parecem certos, mas o final deles será a morte. Você está optando em primeiro lugar o seu bem-estar, quando você diz, não, eu vou para tal lugar, porque lá, você não está optando por Deus, já começa errado. A primeira coisa que você está procurando são os seus negócios, são as coisas que vão satisfazer o seu egoísmo, de modo que, quando você se afasta daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, a primeira coisa que vai acabar na sua vida, quando você procura o que você quer para si, é aquilo que Deus começou, você vai interromper, e aquilo tudo acaba morrendo, por causa de infantilidade. Fui claro? E é assim que nós temos tratado o povo de Deus. Nós chamamos as pessoas para virem às reuniões da igreja, e o que oferecemos a ela? Infantilidade. Dizemos a elas que elas vão ter prosperidade financeira, que elas vão ter seus problemas solucionados, que se elas crerem vão receber curas e milagres em profusão. Mas não é verdade, porque o número de pessoas que estão saindo das igrejas decepcionadas é muito maior do que o número daqueles que estão entrando. Porque de Deus não se zomba. Ele não trata a sua obra como um mercado. Então muitas pessoas psicologicamente se sentem bem.
Porque muitas enfermidades são psicossomáticas. Mas quando elas se deparam novamente com aquelas coisas que travam a sua vida, que fazem acender a luz vermelha, de novo os sintomas vão voltar. E aí elas não conseguem acreditar na mesma coisa que acreditaram, porque nada mudou dentro delas. E então elas não conseguem andar, desanimam, se perdem. Então, o plano de Deus não é que você receba somente essas coisas. Existem outros requisitos. E eu quero compartilhar isso com vocês. E um desses é o amor e a obediência. Mas nós precisamos entender isso. Então, eu pergunto, é a obediência uma característica de demonstração do amor? Será? Então vamos lá. Será que quando eu obedeço, eu estou demonstrando que realmente amo a Deus? Porque do modo como eu li aqui, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então vamos entender. Quando eu leio aqui, eu percebo que é a vontade de Deus que eu ame a Jesus e obedeça ao que Ele ensinou, não é isso? No entanto, se eu não tiver uma real compreensão da razão da obediência, ela se torna um ato de cegueira, um ato cego. Eu obedeço cegamente. E muitas vezes, a obediência nada mais expressa do que o medo ou a barganha. Quantas vezes nós estamos dirigindo o nosso automóvel acima da velocidade? Vamos ser honestos. E de repente nós vemos lá um radar ou um policial. O que fazemos? Se eu vejo, eu diminuo. E você também. Que atitude é essa? Medo. Medo de levar uma multa. Você pode dizer que está obedecendo às leis? Não está. Você pode dizer que está amando as leis do seu país? Não. Alguém diz, não jogue o lixo na rua. Não é isso? Quando nós jogamos lixo na rua, estamos amando o nosso país? Não. Outro dia eu vi várias pessoas jogando lixo de caminhão aqui na rua. Eu vejo pessoas descendo às vezes com sacos de lixo. Por incrível que pareça, olha o que eles fazem. Pegam aquele lixo orgânico e não orgânico dentro de um mesmo saco. Eles abrem o saco, jogam aquilo fora e levam o saco para casa para reutilizá-lo, um saco já contaminado. Esse homem ama a sua família, ele ama o seu país. Muitas vezes, aquilo que fazemos parece um ato de obediência. Mas nele não existe amor. Um filho, por exemplo, um filho que pode obedecer seus pais, e obedece. Você pode dizer que aquele ato de obediência é um ato de amor? Ele obedece porque ama o pai e a mãe? Você, os mais velhos, me dirijo aos mais velhos que um dia foram jovens. Quantas vezes vocês não obedeceram aos seus pais para tentar conseguir algum benefício pessoal? É verdade o que eu estou dizendo? Todo jovem faz isso e nós precisamos educá-los. Nós fizemos isso muitas vezes.
Não é isso? E então aquilo foi um ato do quê? De egoísmo, para tentar conseguir alguma consideração deles, a fim de promovermos alguma barganha. Então eu vou obedecer, vou conseguir a consideração, e eu vou conseguir o que eu quero. Não é isso? Na igreja, por exemplo, nós aprendemos que aquele que obedece sempre vai receber coisas boas de Deus para esta vida. Ou não é verdade? Mas por que você está enfrentando um problema agora? Se você é obediente, por que está desempregado? Se você é obediente, por que você está ralando a semana inteira? E parece que você não vê o seu capital crescer. Em primeiro lugar, vocês nasceram num país de terceiro mundo. Em segundo lugar, parece que você está num país onde os próprios brasileiros lutam contra o Brasil. Então, nós vivemos num lugar que Deus nos colocou, que nós precisamos compreender muito bem a situação. E precisamos colocar em prática as verdades de Deus e confiar nele de todo o coração. Mas, então essa ideia de que você, obedecendo a Deus, você vai ter tudo o que quer nesta vida, também não é verdade. Porque nem todos que estão na igreja, que obedecem, realmente fazem isso com sinceridade. Há muitas pessoas que estão obedecendo certas regras ou certos princípios da palavra de Deus e com um aparente zelo, elas demonstram um aparente zelo, uma coisa bonita, uma atitude bonita. Porém, essa atitude não é decorrente do amor. Essa pessoa não ama a Deus. Ela também está fazendo uma barganha. Ou então, ela obedece porque tem medo. Porque ela sabe da existência do inferno. Mas ela não ama. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se tornar ineficaz. Às vezes você conversa com uma pessoa e ela chega para você e diz: Walter, eu não faço isso mais, não faço aquilo, larguei disso, larguei aquilo. Eu fico imaginando, por quê? Por que ela está me dizendo que deixou isso, deixou aquilo, deixou isso, deixou aquilo? O Evangelho não mostra propriamente isso. O Evangelho, ele diz: o que é que você está fazendo por Deus? O fato de você ter deixado algo, mas não está fazendo algo, não prova nada. E o fato de você fazer algo também não prova nada. O fato de você estar frequentando reuniões, o fato de você estar participando de orações, o fato de você estar lendo Bíblia, o fato de você estar vindo todos os domingos, o fato de você ser um líder de uma área de ministério, estar exercendo um serviço espiritual, não prova nada. Em muitas igrejas existem líderes que estão trabalhando, exercendo suas funções ministeriais, executando serviços espirituais. Isso é prova de que eles amam a Deus? Também não. Eles podem amar a sua função, o cargo. Eles fazem mais pelo que sentem do que pelo que são. Há muitos pastores pregando que não são pastores, porque eles amam mais o prazer de estar na frente de pessoas do que a Deus, do que a Jesus.
Eles já nem pensam mais no seu chamado. Porque eles não estão preocupados em entender, em compreender a razão de estarem fazendo o que fazem. Alguns estão liderando um grupo pequeno porque amam a Deus? Não. É por isso que aquele grupo pequeno se transforma em uma reunião social. Eles discutem tudo, menos o que é necessário. Você pode ser líder de um ministério aqui na igreja. Você pode fazer reuniões, mas você não está preocupado em que as pessoas cresçam espiritual e moralmente falando, para a glória de Deus. Então tudo não passa de um movimento. Eu não estou criticando, eu estou abrindo seus olhos para um detalhe que acontece na igreja o tempo todo, e nós não podemos permitir que isso nos agarre. Então a obediência não é sinal de que você ama a Deus. Então você diz, poxa, Walter, mas imagine, eu saí da minha casa num domingo para estar aqui, você diz que eu não amo a Deus? Não sei, é você que tem que dizer. Você pode estar aqui por hábito. Todos os domingos você vem aqui e escuta, mas você não muda. Você continua sendo a mesma pessoa de 20 ou 30 anos atrás. Por quê? Porque você não ama a Deus. Mas você está obedecendo. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Você não falta uma reunião, mas não existe nada dentro de você mais. O reino de Deus não te comove. Você não se apaixona mais por ele. Você perdeu os propósitos de Deus na sua vida. Obedecer, então, sem amor, é uma escravidão. Obedecer sem satisfação, sem prazer em Deus, é um vazio muito grande. É uma tentativa de se iludir, é um auto-engano, é um perigo. Por quê? Porque essas pessoas que obedecem sem amar Jesus, seguem um modelo. Eles seguem um padrão e se acostumam com aquilo. E vivem daquela maneira, quando necessariamente não existe vida dentro dela. Obediência sem amar não existe. E ela é ineficaz. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesta noite. Mas antes, a obediência que não resulta do amor é cega, traz o medo e o desânimo. Quem é que resiste a uma situação difícil, dizendo, eu vou fazer tua vontade nessa situação que eu não estou entendendo por que eu estou nessa situação. Mas se você não ama a Deus, você se apavora, desanima, e sai como uma barata louca numa sala cheia de gatos. A única coisa que você quer fazer é se salvar, buscar um refúgio, como eu estava dizendo no início. Você não sabe como enfrentar, você não ama a Deus. Você ama a si próprio, é egoísta. E além do mais, os cristãos que se esforçam para obedecer à palavra de Deus demonstram um aparente zelo.
Mas os que obedecem a Deus porque o amam, demonstram o quê? A perfeição da sua fé. Uma coisa é mostrar zelo, outra coisa é ser perfeito aos olhos de Deus. Quando Deus chamou a Abrão, Ele não disse: Abrão, eu quero que você seja uma pessoa muito esforçada. Não, Ele diz: seja perfeito. E ninguém consegue ser perfeito. Quem é que consegue ser perfeito nesta vida? Como é que Deus mede essa perfeição? Ele a mede pelo amor que demonstramos a Ele. Se fazemos as coisas para Ele, para expressar a sua glória. Como eu já ensinei a vocês muitas vezes, nesta vida eu tenho visto pessoas trabalharem por uma causa, mas sem a compreensão da mesma. Se tornam cegos. Eu poderia citar aqui alguns exemplos políticos, algumas tramas que existe no mundo. E nós achamos que aquilo tudo não passa de uma tolice. Dizemos assim porque estamos cegos. Mas não vou entrar nesse campo hoje. Quero continuar tentando responder algumas perguntas. A primeira, então, eu acho que consegui fazer com que vocês entendam que a obediência em si não mostra nada. Ela pode se tornar um instrumento de barganha, de medo, egoísta, de auto-engano. Você pode estar aqui pensando que está sendo abençoado e não está, porque você não está aqui por amor. Você está aqui por medo. Você diz: ai, se eu não for na igreja, minha vida vai estar, desculpa a expressão, azarada. Ou vocês nunca ouviram alguém dizer assim: puxa, nada dá certo na minha vida, eu preciso ir em algumas reuniões. Já ouviram isso? Barganha. Ele acha que pode enganar Deus, mas não engana. Você pode se encher de atividades aqui. Você pode liderar um grupo, um ministério, tocar, cantar. E você pode fazer tudo isto sem amor. Talvez você esteja se mantendo no casamento sem amor. Seu relacionamento em casa está doentio. E não é o romantismo que vai mostrar isso. Porque até o romantismo de alguns é uma mentira. Colocar beijinhos no WhatsApp não significa nada. Deixa eu colocar uns coraçõezinhos para amansar a fera. Ou não é? São atitudes que aparentam alguma coisa boa, mas não significam nada, são ineficazes, porque tudo está como está. Como somos abençoados quando por amor nós obedecemos a Jesus? Como Ele nos abençoa? Eu vou ler novamente o nosso versículo base, mas entre parênteses,
eu vou colocar algumas explicações para dar a vocês uma ideia do que o texto realmente quer dizer. Me permitam fazer isso, nunca com a intenção de modificar a Bíblia, mas dar a vocês o entendimento dela. Então, em João capítulo 14, versículo 15, eu já coloco ali algumas coisas que vocês podem ver. Coloquei uma caixa, um quadrado, uma sinalização em cima daquela conjunção se. Não é isso? Ela pode ser condicional, causal, mas eu não sou professor de português. Vamos entendê-la como uma condição. Jesus, ele está dizendo, se, caso, vocês me amam, repare que ele inicia com essa condição, se vocês têm amor por mim, o fato de vocês obedecerem pode significar muita coisa, e não porque vocês têm amor por mim. Então ele diz, se vocês têm amor por mim, se vocês me amam, isto é, se estão satisfeitos, repletos de afeto por mim, se vocês realmente aceitam com prazer em suas vidas a minha presença, é isso que ele está dizendo. Se de fato eu estou na sua vida e torno você feliz em qualquer situação, é que não dá para colocar todas as ideias lá, mas vai levando aí. Se eu sou a tua felicidade em qualquer situação, e você está disposto a não tomar decisões pessoais, porque se sente satisfeito em mim, então ele diz, obedeçam, isto é, guardem, atendam cuidadosamente o quê? Aos meus mandamentos, isto é, vivam de acordo com as minhas prescrições. Isso serve para mim, neste momento que eu estou aqui. Por que eu estou fazendo isso? Por amor próprio? Só por amor a vocês? Se eu inverto a ordem, alguma coisa vai dar errado. Eu tenho que estar aqui nesta noite por amor a Deus. Eu tenho que aprender a condição de eu estar aqui. Imagine eu chego em casa e digo para minha esposa, a Denise, que droga, Denise, eu tenho que pregar hoje, que encrenca, que desgraça, ter que ir naquela igreja, pregar, a gente podia estar na praia, a gente podia estar em Floripa. Lá na ilha. A gente podia estar numa praia do Nordeste, ensolarada, água a 26 graus. Aquele mar por trás do Recife, sem onda, aquela piscina, vendo peixinho. Sei porque eu já fui, minha filha. O que eu sou viajado, hein? Fala, Então, você imagina, aí eu venho para cá, onde está o meu amor aí? Como é que eu estou executando aquilo que eu chamo de vocação? Você está dentro de sua casa. Qual é a condição de você estar lá? Quando você põe a chave na porta e diz, cheguei.
Aí você entra, oi querida, oi meu filho, oi uau uau, totó, vem. Tudo mentira, tudo não passa de um ato hipócrita. Então, nesta vida eu aprendi que tanto dentro como fora da igreja, nós temos os obedientes hipócritas e os obedientes íntegros, honestos. Que tipo de pessoa obediente você quer ser? Se você é um cristão, o caminho, a condição é Jesus. Você não vai fazer barganha. Por que é que você está aqui? Se você está aqui, hoje é domingo, tem que ir lá na igreja ouvir o Vart. 1 hora sentada, ai, você já começa a sofrer antes. Qual é a condição de você estar aqui? Em que condição? A sua presença aqui é decorrente do quê? Você que é filho, está dentro da sua casa, em decorrência do quê? A Bíblia diz, filhos, honrem seus pais. Mas quando você faz alguma coisa pela sua família, você não faz em decorrência do amor, mas de uma barganha. Quando Jesus disse assim, o que a tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber, o que é isso? São atitudes que não são decorrentes do amor, mas do orgulho. Você não deve simplesmente alardear, mostrar a todo mundo que você é o bambambam, que você faz coisas boas. Deixe as pessoas descobrirem. Eu me lembro que algumas pessoas me telefonavam ou vinham aqui para que eu tivesse programa no rádio. E eles me diziam, você precisa mostrar às pessoas, ao mundo, o que vocês fazem. Nós tínhamos algumas atividades sociais, espirituais, religiosas. As pessoas precisam saber, ninguém precisa, eu não preciso fazer propaganda em rádio e televisão daquilo que nós fazemos, porque não é o alvo. Mostrar o que a comunidade Hebron é. O alvo é mostrar quem Jesus é e o que Ele faz através de nós. Isso nos difere de uma empresa. Eu não estou vendendo produto. Eu posso dizer que estou fazendo algo por pessoas, quando na verdade não estou, eu estou fazendo por mim mesmo. Isso é muito tênue, entende o termo? É muito fino, é necessário compreender. Jesus, ele não está pedindo aos seus discípulos que eles se esforcem, que se matem para obedecer. Mas ele está dizendo que seus discípulos, antes de obedecer, devem aprender o caminho para amá-lo. Eu já vi gente que organiza encontros. Eu sei que eles falaram aqui, mas eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer. Nada contra vocês. Nós temos que
que tomar cuidado com as nossas atitudes. Eu já vi muita gente arrumando encontros, pastores fazendo reuniões. E essas coisas todas são decorrentes do quê? Onde eu quero chegar? A mulher faz um jantar para o seu esposo. Onde ela quer chegar? Isso é decorrente do quê? Será que é amor? Ou ela está fazendo aquilo para sensibilizar e conseguir alguma coisa que ela deseja? O marido chega em casa e diz: ah, minha querida, com que abraça e beija. Isso é decorrente do amor ou de barganha? Ou vocês não estão entendendo? Será que nós somos tão juvenis assim, tão infantis, para não entender que existe um quadro mentiroso também por trás de atitudes belas? Eu estou cansado de ver ao longo da minha vida filhos que chegaram a mim e dizem: Walter, eu não aguento mais ver a hipocrisia dos meus pais. Eles não são exemplos para mim. Sabe o que eu gostaria? Que eles dormissem aqui na igreja. Porque aqui eles são uma coisa, e em casa um verdadeiro inferno, 2 demônios. Eles não se suportam e não fazem nada para consertar a situação. Quando eu olhava para esses jovens, eu via neles desespero. Eu via neles um sentimento de insegurança. Ele tinha automóvel, estava estudando, mas não tinha futuro. Porque não tem família. Sabe aqueles cristãos que não têm parada? Cada dia está numa igreja. Que futuro tem um cara desse? Nenhum. Não tem família. Não aprende nada. Vocês estão aguentando aí? Vocês estão vendo Jesus dizendo aqui para os seus discípulos: se vocês obedecerem, vocês vão ganhar uma BMW, um sítio, um avião. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio da obediência? Nada de coisas materiais. O prêmio da obediência é a satisfação que você tem dentro de si, de que está dando a Deus amor, honra, e de que realmente você o tem dentro de si. Se você não busca os princípios corretos, você vai viver por caminhos errados. Se você está nesta vida dizendo assim: eu preciso ganhar dinheiro, você vai se tornar uma pessoa corrupta, sem princípios. Eu não aguento mais essa situação da minha casa, como aqueles jovens.
Se você tomar a decisão de sair, você está escolhendo o pior caminho para a sua vida. Se à primeira vista você foge da sua realidade momentânea, se você quer fugir da sua situação, aquele não é o melhor momento, aquela não é a melhor atitude, porque você não sabe por que está ali. Qual é a razão de Deus estar permitindo você passar pelo que está passando? E então você começa a alimentar sua mente com lixo, ou então com ilusões, com sonhos que o levarão à morte. E não duvide que o diabo entra nessas situações. Há pessoas que servem nessa igreja, em outra igreja, que eles só reclamam. Ou então estavam indo bem e começam a andar com pessoas que só reclamam da igreja, vão ficar iguais. Eles não percebem. Começam a achar que todo mundo não é espiritual, porque isso, porque aquilo. O que é espiritual? Cansei de ver gente que dizia que era espiritual e só deu um mau exemplo. Precisa tomar cuidado para você não se destruir. O primeiro princípio é esse: você precisa buscar a satisfação de saber que está amando a Deus, honrando a Deus e tendo-o em sua vida. Jesus, ele falou sobre isso. Veja, em João capítulo 14, verso 23, eu espero que eu esteja esclarecendo algumas coisas a vocês. A pessoa que me ama, disse ele, a pessoa que me ama, lembra que eu li agora há pouco? Se vocês me amam, então, caso, eu poderia inverter, a obediência de vocês tem que estar debaixo de uma condição, o seu amor por mim. Do contrário, vocês não entendem por que me obedecem. Se vocês não me amam, vocês sequer entendem a razão de estarem fazendo o que estão, dentro ou fora da igreja. Não sabem nada. Tudo não passa de cegueira, ineficácia. Uma atitude hipócrita, não honesta. O marido pode encher a geladeira, mas ele é desonesto. Uma mulher pode fazer almoço, janta, café da manhã, o brunch. E ela é desonesta com seu marido. Um filho pode obedecer seus pais e estar na hora certa em casa, mas ele é desonesto para com a família. Você pode estar aqui sentado escutando a palavra de Deus, mas é desonesto para com a família de Deus. Você tem os seus próprios interesses. E tudo está sendo feito com outros interesses, ou sem nenhum. Veja, eu posso chegar, vestir uma camisa do Corinthians, Marlene, entrar no Itaquerão
e gritar, vai Corinthians, mas eu não sou corintiano. Eu faço tudo que os outros fazem, e se sai um gol do Corinthians, eles vão me abraçar. E aí, meu irmão, olha aí, gol do Timão. E eu, legal. Mas lá dentro, não sou nada. É tudo uma mentira. Entenderam ou não? Eu acho que um exemplo mais claro do que esse não tem. Você pode estar namorando com uma moça. Todo mundo diz, poxa, se arrumou uma moça bonita. E você sabe que para o teu feitio você não vai arrumar outra igual aquela. Então você segura aquele troféu e sabe que não vai fazer aquela pessoa feliz. Porque você não faz nada no seu lado psicológico e espiritual para construir um relacionamento saudável. Tudo que você faz é uma mentira, é uma capa. Você não está lutando por uma vida realmente feliz, eu digo para alguns. Você está lutando por uma felicidade falsa. Você quer dinheiro, você quer casa, você quer bens, você não quer vida. E nada vai satisfazer você nesse mundo. Eu poderia ficar falando até amanhã aqui, e não seria dificultoso para isso. Então Jesus, ele diz agora em João capítulo 14, 23, mas é bom o assuntinho, né? Você vê o que é a vontade de Deus? E as pessoas só falam, não, Deus quer que você fique rico, Deus quer que você tenha, se você tiver fé hoje. Que fé? Você não ama ninguém. Mas não terminei ainda não, aí. Aguenta aí, homem. A pessoa que me ama, veja lá, eu coloquei de novo lá, dentro de um gráfico. A pessoa que me ama, obedecerá à minha mensagem. O que ele quer dizer? Que essa pessoa a preservará e a praticará porque o ama. E então ele diz, e o meu Pai a amará. Opa! Aí tem uma linha nova aí. Se a pessoa ama Jesus, obedece, isto é, preserva e pratica a mensagem dele porque o ama, e então o Pai amará essa pessoa. Mas o que Deus vai fazer para essa pessoa? Então Deus vai te dar carro, BMW. Não! O que o Pai vai dar é o que vem depois aí, ó. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Isto é, viveremos dentro dela. É isto que ele promete. Porque é a partir daí que tudo começa a se construir. Você não pode construir uma casa se não tiver noções de engenharia. Você não pode ficar puxando fio e puxando paralelos se você não tiver conhecimento de elétrica.
Você não pode desaparafusar um computador, um notebook e desmontar ele e falar assim, deixa eu ver como que é, isso aqui saiu daqui, vou comprar um negócio, tirar uma fotografia, e achar que você vai voltar, porque não é só desmontar. A Bíblia fala tempo de plantar, tempo de colher. Sim, mas há tempo também de você cavucar, que nem nós falamos na roça, cavucar. Você precisa cavocar, você precisa destocar, você precisa limpar. Sabe o que é destocar? Você tem que tirar a pedra, os tocos que fica por baixo de raiz. Isso é duro. E aí depois você vem jogando os grãos, tá bom? Você joga. Eu sei que é. Aí depois você fica esperando a chuva. Chove, vem o mato. E você tem que todo dia andar no meio das ruas, da plantação. Sabe que é a rua? Os trilhos, uma coisa. Você anda ali e com a enxadinha, limpando, tirando os matos. Enquanto isso, aquilo que você espera que vá crescendo, ele vai crescendo. E depois vem a colheita. E precisa ter habilidade para colher. Eu já vi gente que vai chegar num pé de mexerica e vai arrancar a mexerica e fica metade no pé. Ou senão ele arranca o galho, o pé de mexerica vem com ele. Ou não é verdade o que eu estou falando? Você não consegue construir nada nessa vida, nem atitudes, se você não tiver preparado. Você pode estar tão preocupado, não vou casar, não tenho tempo para ir na igreja. Começou errado. Vamos fazer o seguinte, você gosta de mim? Gosta. Vamos viver junto, depois a gente vê. Começou errado. Você não pode simplesmente, porque tem uns engates, achar que é um trem. Você precisa da máquina. Você fica lá parado, apodrecendo, com o engate e tudo lá. Deus precisa estar dentro de nós. Mas aí, eu chego a uma terceira pergunta. Eu acho que eu consegui responder a segunda. Como nós somos abençoados quando por amor obedecemos a Jesus? Quando temos a vida de Deus dentro de nós. Mas agora, como e qual é a razão de Jesus viver com aquele que o ama e o obedece? Jesus vive na vida daquele que o ama. Por meio do quê? Da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E Jesus, ele falou isso em João capítulo 14, no mesmo capítulo, versículos 15 e 16, que eu vou colocar aqui para vocês. E com explicações. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o quê? Outro auxiliador. O que é isso? Ajudador, advogado e defensor de uma causa, intercessor, conselheiro, aquele que presta socorro. Qual é a razão do Espírito de Deus estar dentro de nós para tudo isso aí? Você precisa de alguém que diga que você está na verdade ou na mentira.
Você precisa de um conselheiro que diga qual é o caminho que você tem que tomar, qual é a atitude que você tem que tomar, e você precisa da verdade. Por isso ele continua, o Espírito da verdade, ele não é da mentira. É aquele que sustenta a verdade espiritual e moral na sua vida. Você está olhando para a sua esposa, para a sua namorada, ou para o marido, ou para o namorado, eu te amo. Na verdade, você não ama nada. É que nem aquele camarada, vamos almoçar, vamos. Você pode orar, claro. Ó Senhor, estamos agora aqui na sua amantíssima presença, diante deste alimento poderoso que o Senhor nos dá. Ele fica meia hora orando. O arroz lá até brotou no prato. É uma espiritualidade. Tudo mentira. Tudo hipocrisia. O cara chega aí, porque você nesta noite tenha fé e Deus vai dar o que você quer. É hoje. Como é que você pode ter fé se você não ama a Deus? Tudo não passa de uma mentira. Como é que um pai que não educa o seu filho na verdade pode dizer que ama o seu filho? Um pai que não fala a verdade para os seus filhos, para suas crias, a mãe, filhos que não se correspondem em verdade com os pais, nem os pais com os filhos, como é que essa família se ama? Eu já vi famílias, marido chegando um para o outro, marido para o outro, não, para a mulher. Mas no mundo de hoje está tudo certo. Então, aí, diz assim, sabe, eu tenho uma coisa para resolver. Ela fala assim, o problema é teu, se vira. Eu já vi isso. Como é que pode? Casado, comunhão de bens. Então, como é que pode uma coisa dessa? Se vira! Não tem nada que falar! Vice-versa. Ou vocês nunca viram isso? E talvez alguns aqui já até praticaram isso. Não deveria ser assim. Isso é decorrente do quê? Senão do egoísmo. Como é que você pode querer que uma pessoa que convive com você se dane? Desculpe a expressão. Será que você não pode parar, sentar e falar assim, puxa vida, eu não sei nem como te ajudar. Vamos começar orando? Vamos amar a Deus, vamos honrar a Ele. Nós não sabemos como resolver essa situação agora, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é não tomar uma atitude que desonre a Deus, que não demonstre o seu amor, que vai atrapalhar nossas vidas e atrapalhar a vida de outras pessoas. Aí começa o caminho da obediência que vocês vão entender já já. Bom, onde que eu estava lá? Espírito da verdade. Então, para ficar com vocês, isto é, permanecendo e fortalecendo os que amam o quê?
a verdade divina. Quem é a verdade? Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Ficará com vocês quando? Quanto tempo? Para sempre, toda a eternidade. Ele diz: o mundo, que é uma organização contrária, rebelde a Deus e que ama a mentira. É isso que significa mundo na Bíblia. Não pode receber, isto é, não pode reivindicar, pedir, exigir esse espírito, porque não o pode ver. Isto é, eles não se preocupam em percebê-lo ou discerni-lo. Como tem gente aqui que nem sabe que onde que eu estou. Somebody love. Você está na presença do Deus Criador do céu e da terra. Se comporte decentemente. Mas você não consegue perceber isso. Não pode ver nem conhecer. O verbo conhecer é um verbo usado, uma expressão idiomática judaica, que era usado para a noite de núpcias, quando os noivos tiravam a roupa e um olhava o outro. Uau! Ou então a mulher olhava o marido, que decepção. Ou então o marido olhava, esse é feio, hein? É melhor você colocar a túnica e o véu. Então, vamos lá. Cada bobagem, não? O que você não pode conhecer Jesus intimamente, você não vê na sua vida, você não tem. Você vê como tudo está ligado. Você sabe explicar, e espero que eu esteja sabendo. Mas, diferente, né? Diferente do mundo, vocês o conhecem, porque Ele está com vocês. O que Ele está querendo dizer? Habita ou está ao lado de vocês, que é Ele mesmo, o próprio Jesus. E viverá, habitará ou estará em vocês. Tem que começar por aí. Se você não valorizar a sua vida com Deus, se você não valorizar o seu amor por Deus, esquece, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode conseguir o que quer, mas no céu você não chega. Na presença de Deus você não está. Não está. Vamos ser honestos. Ou vocês estão lendo o que aqui? Isso é uma regra de interpretação de texto. Eu fico lá queimando as pestanas, lá, mais de 20 horas em cima disso aí. Faça essas folhas aí e depois você pega e já... Joga no lixo. Faça o que você quiser também. Depois da sua morte, Jesus, Ele ressuscitou. E Ele não abandonou os seus discípulos. Ele disse, eu vou estar com vocês. E fez de nós o lugar da sua habitação, porque está escrito, não habitarei em templos feitos por mãos humanas. Você pode construir, tem gente que fala assim, tem gente que entra aqui,
Eu já vi, chega aqui e tira o chapéu. E fica olhando para ver se Jesus, onde é que ele está? Ele não está aqui. Ele só está aqui quando você está. Quando não tem ninguém aqui, ele não está aqui. Isso aqui não é para conter. Você acha que uma casa dessa daqui vai conter a glória de Deus? Nem o céu consegue conter a grandeza dele. Imagine construir um templo. Esse templo é só para nos abrigar, para nos reunirmos, para sermos quem devemos ser, fazê-lo crescer em alegria, em esperança, em fé, em confiança, em submissão, decorrente do nosso amor por Ele, porque Ele está em nós. Um dia um pastor chegou para mim e disse assim, minha reunião está com 15 mil pessoas. E daí? Não tinham nada. A primeira coisa que eles fizeram, relógio Rolex, carro importado, mansão, a mulher seda, vinha na 25 de março, eu lembro que eu ia com ele lá. Por pouco nós não tomamos um café lá na Graziela, no Ademir. Eles iam lá na 25 de março, comprar lá, e depois agora iam naquela loja lá da Augusta, lá, naquela rua lá. Oscar Freire. Porque agora precisava um pastor, uma mulher de pastor fazendo isso. Que exemplo! Se você é empresário, se você tem dinheiro, você vai comprar onde você quiser. E faz muito bem. Mas agora, o camarada saiu do nada. A igreja cresceu, agora ele não consegue se conter. E você vai dizer assim, está julgando. Tá bom, eu estou julgando. Os irmãozinhos vêm e dizem assim, poxa, tudo é feito com base no engano, na mentira. Aí me mandaram dirigir o louvor. Aí eu comecei, vamos cantar, canta minha alma. Aí eu disse, vocês creem no que cantam? Amém! Mentira. Vocês não creem em nada. Porque hoje à tarde vocês estavam brigando aqui, quase saíram no tapa, disputas políticas. Aí eu falei, vamos nos ajoelhar. As madames lá com aqueles vestidos de seda, aqueles vestidos caríssimos, não queriam ajoelhar. Eu falei, está vendo? Falei mesmo. Tinha um general do exército na reunião. Aí ele chegou no final da reunião, deram a palavra para ele e falou assim, eu não entendi muito o que vocês fizeram aqui, mas eu gostei da palavra do menino aí. Eu era novinho, valente, corajoso. Hoje eu estou mais covarde. Resultado, por falar a verdade, eu tomei 1 ano de suspensão. Não podia dar boa noite na igreja, que eu visitava, que eu lutava, que eu chorava. Você pensa que eu fiz o quê? Continuei orando, não saí de lá, não fugi para lugar nenhum. Fiquei ali. E Deus foi honrando a minha vida. Hoje, nossa primeira coisa, não está dando certo aqui, eu vou para lá, vou para lá. É porque você é infantil. Ai, porque eu não durmo à noite. Você não dorme porque... Vem que eu dou um chute na orelha, você vai ver se você dorme ou não dorme. É lógico.
Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo, diz a palavra de Deus. Você não tem tranquilidade porque não ama. Bom, o que é que Deus está querendo? Habitar em nós, restaurar a imagem dele que nós perdemos. É nessas pessoas que Deus habita. É nessas pessoas que Deus começa a construir alguma coisa. E para terminarmos, que ninguém é de ferro. E se esse trem funcionar? Quarto e último. Que expressemos, já não é mais uma pergunta. Que nós, expressemos o esplendor da glória e do amor de Cristo ao obedecê-lo. O que é que nós vemos falando desde o início? É a obediência uma demonstração verdadeira do amor? É ou não? Responde. Não. Não é. Eu acabei de dizer para vocês, a obediência pode ser executada por medo, por barganha. O obediente pode ser hipócrita, mentiroso. Ele ama mais a sua função do que propriamente o chamado, a razão da sua vida, dada por Deus. Eu tentei responder a vocês como nós somos abençoados por Deus quando nós o amamos, honramos e temos a sua presença dentro de nós. Esse é o prêmio. Se você não gosta disso, se você acha que o prêmio do cristianismo é você ter dinheiro no banco, você está errado. Isso é uma consequência do seu trabalho e do trabalho de Deus na sua vida. E você tem que entender por que Deus está te dando dinheiro, por que Deus está te dando bens. Não é errado ter, mas por que você está tendo? Ou por que não está tendo? Qual é a razão de Jesus viver dentro da vida daquele que o obedece? Para ser seu defensor, conselheiro. Tentei explicar por meio do versículo. E agora, chegamos ao fim. Não são poucos que expressam orgulho espiritual por alguns atos de obediência. Rebaixam pessoas. Eu já vi tanta gente que passou por aqui dizendo que esse não é espiritual. Eu vi algumas pessoas que reclamaram de alguém, que disseram, esse não é espiritual, mas hoje andam com pessoas que fazem a mesma coisa, estão se tornando iguais. Não vai demorar muito para vocês, se não abrirem os olhos, começarem a dizer que outros não são espirituais. Vocês são bobos, para não dizer trouxa, caindo na conversa de idiotas, mentirosos. Quando eu obedeço os mandamentos de Deus, a minha obediência é a negação do eu. Porque eu amo a Jesus, então eu quero amá-lo. E eu vou negar o meu eu para o quê? Para exprimir seus pensamentos, palavras e ações, porque Ele habita em mim. Mas por que eu quero fazer isso? Porque o amor, a obediência, deve servir a dois motivos: amar a Deus e amar o próximo. Obediência para mostrar às pessoas que eu sou forte, que eu sou bambambam, isso não é obediência, isso é tolice. A obediência me leva a ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus, um presente para Ele, um oferecimento para Ele.
a fim de que eu me torne um canal para abençoar pessoas, levando a sua verdade e a sua graça aos outros. Eu vejo pessoas que quando você fala de perdoar, eles se ofendem. O perdão é um ato de obediência. Quando você perdoa, você está dando ao outro o quê? A verdade e a graça. Você está colocando brasas na cabeça dele. Ele vai dizer: como é que você me aceita? Depois de tudo que eu fiz. Jesus, ele não pregou o ódio, mas ele pregou o arrependimento e o perdão, como meios para que nós ingressássemos no seu reino, nos aproximássemos de Deus. E tudo ele fez por amor a Deus e por nós. Então nós devemos seguir o seu exemplo. Que exemplo Jesus nos deu? Que a obediência a Deus deve ser o resultado do nosso amor por Ele, antes de tudo. Se você não entender isso, se você não amar a Deus, você não consegue continuar com Ele, porque a obediência traz sobre nós algumas coisas, desgastes. Obediência sem amor traz cegueira, angústias e o desânimo. Não é à toa que eu escuto: já fiz de tudo, não adianta, chega, cansei, vou procurar o que outra coisa. Vocês nunca ouviram isso? Essa pessoa fala assim porque não ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus está disposto a morrer por Ele. Porque a obediência é o sacrifício do eu. É a entrega dos meus direitos. Ou você nunca leu quando Paulo diz: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu vejo um cristão dizendo: eu vou determinar, você é um bobalhão. E bobalhão quem te ensina são dois cegos. Quando você obedece a Deus, você tem que entender que a sua obediência a Deus, ela tem um propósito: engrandecer a Deus e abençoar o teu próximo. Quando você quer amar sua esposa, você está engrandecendo a Deus e abençoar a vida dela. Quando você educa o seu filho nos caminhos de Deus, você está honrando a Deus e abençoando a vida dele. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está engrandecendo a Deus e abençoando seus pais. Quando eu falo a verdade a vocês, para que vocês andem nos caminhos de Deus, eu estou honrando a Deus e abençoando suas vidas. E em consequência, sou abençoado por Deus. Você está em um novo momento da sua vida. Construa direito. Erga com sabedoria, com satisfação em Deus. Não tente ser dono do seu nariz. Jesus nos deu o maior exemplo, que eu quero terminar com este texto, de Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 11, e eu vou colocar aqui. Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então é uma mensagem para nós. Jesus nos deu um exemplo. Ele tinha a natureza de Deus, isto é, ele era o próprio Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, isto é, ele não agiu como Deus para dar o exemplo aos seus seguidores.
Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, isto é, tornou-se um servidor de Deus por amor e não por salário ou benefícios pessoais. Ele queria fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você o ame e ame o próximo. Por meio de uma vida obediente, tornando-se assim igual aos seres humanos, viveu como nós. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Para a glória de Deus, para o amor de Deus. Só terminando, quando você está disposto a obedecer, não é você que deve ser visto, é Ele. O princípio é tão bíblico, tão claro, é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Sempre que vocês me dão um sustento financeiro, eu tiro 10% de tudo que vocês me dão e devolvo à igreja, a Deus. Eu não faço isso porque eu acredito que, Deus vai me dar em volta. Não, eu faço isso por obediência, porque eu o amo. Eu amo a casa de Deus, eu amo o trabalho de Deus. Eu sei o que é sofrer por Deus. Se você tem alguns vezes, eu não concordo. Por que você não concorda? A sua discórdia é decorrente do quê? Meu irmão, nós precisamos mudar nossas atitudes enquanto é tempo. Você não pode só ir atrás do que você quer. Você precisa sentar, acalmar-se. Semelhante a ti, Senhor. Ao longo da minha vida eu recebi muitos convites. Eu poderia estar em lugares que você não imagina. Mas eu estou aqui em Pirituba, no Piquiri, ao lado da grande estação da CPTM, do Piquiri, ao lado da Marginal, mas fazendo a vontade de Deus, desejando que vocês cresçam. Vocês estão ouvindo a verdade, e eu estou feliz por isso. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus faça o melhor em nossas vidas. Deixe-o fazer. A vontade de Deus é muito mais do que imaginar e acreditar que Ele vai fazer grandes coisas em minha vida. A vontade de Deus é que eu ame Jesus e obedeça os seus mandamentos, porque eu o amo. Que
Que o nosso amor por Jesus se renove e aumente a cada instante e a cada dia, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Essa minha